Não, e é do meu hábito sempre perguntar para o paciente quanto tempo que ele está de jejum. Aí teve um dia desses que o paciente respondeu, não, doutor, tá tudo tranquilo, mas eu tomei uma Coca-Cola e comi um pão hoje no café da manhã, beleza? Eu olhei assim para ele e falei assim, acho que hoje não é o nosso dia. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre preparação para uma cirurgia, tanto preparação de itens como preparação emocional, o que acontece no dia da sua cirurgia. Muitos pacientes ficam ansiosos sobre esse momento e quem não ficaria, né? Eu, que opero quase todos os dias, se eu fosse me submeter a uma cirurgia, eu também ficaria ansioso. Como não ficar ansioso com aquilo que a gente não tem total controle? E assim é no dia da cirurgia. Mas eu tô aqui para explicar para você exatamente o que acontece e assim você vai poder se organizar, você vai poder entender melhor e pelo menos diminuir essa ansiedade. Pensando no pré-cirúrgico, a gente tem que pensar no jejum, né? O paciente ele precisa fazer um jejum, tanto de líquido quanto de alimentação, de pelo menos ali umas 8 horas antes da cirurgia, para evitar de ter algum conteúdo gástrico. E por que dessa necessidade? Quando a gente vai fazer a anestesia do paciente, o paciente ele acaba relaxando muito a musculatura e se ele tiver algum conteúdo no estômago, ele pode acabar regurgitando esse conteúdo, vomitando mesmo esse conteúdo. E se ele regurgitar isso, tem o risco dele aspirar parte desse conteúdo. E isso pode gerar uma bronquite, isso pode gerar uma reação de broncoespasmo naquele momento, algo mais angustiante. Então, para evitar esse tipo de situação, o estômago tem que estar vazio. Inclusive, alguns pacientes que utilizam medicações específicas, por exemplo, algumas medicações para diabetes, enfim, a gente tem que ficar atento porque esses pacientes têm um esvaziamento gástrico mais prolongado. E aí a gente tem que eventualmente até aumentar um pouco o tempo de jejum ou suspender essa medicação com um certo período de antecedência da cirurgia. Então o jejum é o ponto número 1. Ponto número 2, em relação à higienização do corpo. O paciente ele pode tomar um banho em casa antes de ir para a cirurgia ou mesmo um banho no próprio hospital. Quando eventualmente toma um banho no próprio hospital, a gente utiliza um sabonete líquido à base de clorexidina que ajuda ali a tirar parte das bactérias da pele desse paciente. Mas, em muitos casos, um banho domiciliar já é o suficiente porque a gente faz uma limpeza da pele desse paciente lá na sala de cirurgia. Uma limpeza com esse sabonete que eu comentei e a seguir uma limpeza com uma solução alcoólica à base de clorexidina que termina de tirar essa microbiota transitória, né? Essas bactérias transitórias da pele do paciente que a gente vai operar para diminuir chances de qualquer infecção. Outro ponto que o paciente muitas vezes nos pergunta é em relação à depilação, tirar os pelos da região que a gente vai operar. Para mim, como cirurgião, é muito confortável quando não há pelos na região em que eu vou fazer o corte. Entretanto, não existe uma obrigação de depilação prévia à cirurgia. O ideal aqui é que o paciente faça essa depilação com os 2 dias de antecedência e nunca faça no dia anterior, porque as microlesões da depilação do dia anterior podem abrir portas para infecção no dia da cirurgia, então a gente evita. Caso o paciente não faça depilação e eu precise retirar os pelos para melhor visualização, eu também faço isso lá no momento da cirurgia. Então, um dia antes não é legal. Ou eu tiro os pelos na hora da cirurgia, ou eu tiro o pelo uns 2 dias antes, para a gente tornar esse passo mais confortável. O que é preciso levar para o hospital no dia da cirurgia? Coisas simples. Itens de higiene básicos, roupa íntima e uma roupa que seja fácil de vestir para o momento da alta. Então, nada que você precise levantar demais o braço, curvar demais para vestir, nenhuma roupa apertada,
Uma roupa confortável, uma roupa leve, eventualmente camisas de botão. Se for mulher, um vestido mais larguinho, um vestido que possa abrir e amarrar, uma coisa que seja tranquila de vestir para o pós-operatório. Porque enquanto o paciente estiver internado, ele vai usar uma camisola padrão do hospital, acaba que ali no momento da cirurgia não vai ter que usar nenhum tipo de roupa íntima. Então é mesmo só ali itens básicos, uma chinelinha, escova de dentes, eventualmente um absorvente. E aí comentando sobre o absorvente, essa é outra dúvida que muitas mulheres têm. Doutor, e se eu estiver menstruada no dia da cirurgia, isso é um problema, isso é uma dificuldade? Para a gente não é problema nenhum, não é dificuldade nenhuma e não atrapalha em nada o procedimento. Não precisa se preocupar em relação a isso. No quarto ainda, a gente faz a marcação cirúrgica do paciente. A gente desenha no corpo do paciente algumas regiões, algumas topografias, alguns marcos que vão direcionar a nossa cirurgia. A seguir, ele é encaminhado para o centro cirúrgico. Lá ele vai pesar para ver como que está o peso atual, vai conversar com o anestesista e o procedimento de anestesia vai se iniciar. O tipo de anestesia utilizado vai depender de cada caso, vai depender da cirurgia, vai depender das preferências do anestesista e vai depender de características específicas de cada paciente. A gente sempre escolhe a anestesia que vai trazer mais segurança para o nosso paciente. A anestesia finalizada, a gente vai fazer aquela limpeza da pele que eu comentei, vamos colocar campos estéreis e a gente vai iniciar o procedimento cirúrgico. Após o procedimento cirúrgico, o paciente vai retornar da sua anestesia, então ele que estava dormindo vai aos poucos ficar mais acordado e quando ele estiver completamente recuperado, a gente já vai encaminhar esse paciente novamente para o seu apartamento. Lá no seu apartamento, ele vai ter, de modo geral, um acompanhante. Eu sempre peço para que haja uma acompanhante junto com o meu paciente, né, para auxiliar em troca de informações, para auxiliar em desejos corriqueiros ali do paciente durante a estadia dele, para também ser uma pessoa que está atenta, está observando o paciente em todos os momentos. Os quartos, eles costumam ter alarmes, caso o paciente precise chamar a equipe de enfermagem para algum detalhe. O paciente ele vai ficar de repouso durante algumas horas, até o efeito da anestesia passar completamente. Após isso, o paciente já vai ter condições de se alimentar e eventualmente já vai ter condições de andar. Sempre que o paciente consegue andar, a gente tenta fazer isso da forma mais precoce possível, porque isso estimula a circulação de sangue e diminui chances de trombose, vai ajudando já na recuperação do paciente. Só que tudo isso sempre acompanhado por alguém da equipe da enfermagem inicialmente, porque alguma tontura, algum mal-estar é muito comum após um procedimento cirúrgico. No dia seguinte, toda a equipe passa para ver esse paciente, a gente já faz uma fisioterapia respiratória, o paciente já vai ter se alimentado, o paciente já vai ter levantado, vai ter iniciado já a diurese, ou seja, já vai ter feito o xixi de forma espontânea, então o paciente ele já vai estar ali caminhando para estar pronto para sua alta hospitalar. Eu como médico avalio esse paciente, vejo como que está a ferida operatória, vejo como que está a pele, vejo como está o curativo, o posicionamento de modeladores e talas, e a partir daí, eu vendo que está tudo tranquilo, a gente consegue liberar esse paciente. Comentei aqui sobre modeladores e talas. Na minha equipe, isso não é uma coisa que o paciente precise se preocupar, porque a gente já organiza um modelador no tamanho ideal, as talas também no tamanho ideal para cada corpo, então é uma coisa que o paciente não precisa ficar preocupado. A meia compressiva para diminuir chance de trombose é algo que ele já vai estar usando desde o início do procedimento cirúrgico, certinho? Recebida a alta, uma das principais informações que eu passo para todos os meus pacientes é em relação à hidratação e movimentação. Em casa, isso é uma das coisas primordiais. O paciente se manter sempre muito bem hidratado e não ficar sentado, deitado, prostrado o dia inteiro. Precisa se movimentar, precisa circular o sangue. Claro, nada em extremo, coisa de um cômodo para o outro, já vai cumprindo a nossa meta, mas não convém, após uma cirurgia plástica, um paciente ficar muito estático, muito imobilizado. Isso só atrapalha a recuperação desse paciente. A nossa equipe de fisioterapia faz retornos constantes com os nossos pacientes, tanto para auxiliar
ali no primeiro banho, quanto para ajudar em fisioterapia respiratória e também para ajudar na reabilitação tecidual, e os retornos médicos são frequentes no nosso pós-operatório. Então, a cada 4 dias, 5 dias, a gente já revê esse paciente para a gente ir direcionando ele para a melhor recuperação possível. Pensando no nosso curso aqui de cirurgia, as principais informações são essas. As medicações que o paciente vai tomar, ele recebe uma receita no momento da alta, e aí ali já tem tudo descrito em questão de horário, o que ele precisa usar e quando ele precisa usar. Não tem nada muito complexo nesse sentido. E todo o resto, o paciente acaba que tem orientações por meio dos nossos grupos e a nossa equipe completa. Se eu conseguir aqui tirar um pouco da sua dor, da sua angústia, clique aí no joinha dizendo que você gostou desse vídeo, se inscreve também no meu canal, ativa aí o sininho para você receber novos vídeos, me acompanhe em outras redes sociais e coloca aqui no comentário. Primeira coisa, já fez alguma cirurgia durante a vida? Se fez, estava nervoso no dia da cirurgia, esqueceu alguma coisa? Bom, deixa aí porque eu quero saber um pouquinho mais sobre você e um grande abraço. Tudo de bom!